Sejam bem-vindos para mais um episódio do Tua Voz é o Teu Poder. Hoje vamos conhecer a história de uma mulher inspiradora que une estratégia, sensibilidade e propósito para transformar a vida de pessoas e empresas. Nossa convidada é a Tatiane Soares Moreira, estrategista tributária, CEO e cofundadora da LT Tax Consultoria, referência em planejamento tributário, contabilidade consultiva e gestão estratégica. Tatiane ajuda empresas a crescer com segurança, lucratividade e propósito. Também é cofundadora da Visão Online e da Legend Tênis, projetos que unem estratégia, marketing, networking de alto nível. Após sua formação no PSC, Tati aprimorou ainda mais sua visão como líder e empresária, fortalecendo a integração entre resultado, propósito e alta performance. Tati, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Obrigada, Ana. Obrigada mesmo. É uma honra estar aqui com vocês, ter recebido esse convite lindo. Muito obrigada mesmo. Parabéns pelo trabalho maravilhoso que você e a Obrigada, Adriana estão Tati. fazendo. É de muita admiração. Parabéns mesmo e muito sucesso para vocês, viu? Muito obrigado por você ter dedicado esse seu tempo. Eu sei que é muito corrido, né, a gente conciliar a agenda, tudo, mas muito obrigado mesmo. Vamos falar um pouquinho da sua jornada pessoal e do seu propósito, tá? Conta pra gente quem é a Tati hoje? Olha, difícil falar um pouco da gente, né? Mas Uhum, depois do PSC a gente consegue entender um pouco mais sobre nós e é um pouco, se torna um pouco mais fácil. sim, Bom, a Tatiane hoje ela é empresária, onde que cuida de diversas empresas, é filha da Eva, filha do Décio, namorada e sócia do Tiago. Sou uma pessoa que muito focada, muito determinada e o meu propósito hoje dentro da minha empresa é trazer um legado diferente. Hoje, na LT Tax Consultoria Tributária, eu busco ajudar empresários de pequenos e médio porte a diminuir o custo através de estratégia tributária. ótimo. 80% das empresas pagam mais impostos do que deveriam. Eu imagino. Justamente porque não focam em entender o negócio deles de forma estratégica, se está no regime tributário correto, se está utilizando ali uma classificação fiscal de um Sim. produto corretamente, e também a legislação tributária do país que nós vivemos hoje é muito extensa. Né? Então, demandaria muito tempo para o empresário ter um olhar mais específico para essa área. Então, eu vindo, né, de grandes empresas, eu entendo essa necessidade para eles. Então, esse é o meu propósito hoje, ajudar as empresas pequenas a crescerem de forma sólida através de estratégia tributária. Que legal, bom saber. Eu não conhecia esse lado e eu imagino que muita gente também não entende, não conhece, né? Às vezes a gente foca muito em vendas, em resultados, né? Exato, E a gente esquece mesmo esse lado e é exato. importantíssimo. Muito, porque às vezes você pensa na venda, você vende muito bem, só que a sua Sim, margem de lucro é muito menor, justamente porque você está tributando errado o seu produto ou porque você está num regime tributário de forma incorreta, né? E a reforma tributária está aí também, né? Que é uma mudança não só de tributos, mas uma mudança socioeconômica no nosso país. E aí vai ter muita mudança para o empresário, né? Vai ter aí o split payment, onde que vai fazer ali a questão da retenção do imposto sim, na hora que o seu cliente te paga, vai ter impactos na questão da vai ter impactos no capital de giro da empresa e também na questão da formação de venda, de precificação. sim, Então, vai lógico, ter porque muitas hoje na mudanças. precificação a gente tem que colocar tudo. Tudo, tudo, Tudo exatamente. mesmo, excelente, bom saber. Tati, a gente se conheceu, né, a gente fez o nosso PSC junto, a gente se conheceu na fila, logo no primeiro dia, no credenciamento, e foi uma conexão que a gente teve muito grande, né, e de Sim, lá a gente seguiu 7 dias juntas, sim, né. Me fala um pouquinho como que você conheceu o Zé, como que você chegou até o PSC? Em que sim, momento que você estava da sua vida? sim. Bom, quando eu conheci o Zé, eu estava nesse meio de busca, estava através de uma busca.
O Sim. que a Tatiane vai fazer? O que eu quero? Eu estava com um conflito muito grande interno de mim comigo mesma. Eu Uhum. ainda era seletista, então eu trabalhava numa grande empresa, numa grande corporação, vi Sim. de um projeto muito grande, global, e isso me desgastou muito, de uma forma muito forte, né? Eu tive um desgaste emocional, físico muito grande, me desencadeou um burnout. Nossa, Então, jura que você teve? sim, sim, e não desejo pra ninguém. Uhum. Hoje eu entendo que isso aconteceu porque eu permiti, né. Sim. Então a gente permite, às vezes, acontecer as coisas com a gente, por falta, às vezes, de amor ou por falta de validação, então você aprende dentro da jornada, eu aprendi dentro da jornada, que esse era um problema de mim comigo mesma. Tá. Então, tá tudo resolvido, e foi bem nesse momento de conflito que eu Interno. interno, que eu encontrei o Uhum. Zé. Eu estava pensando em fazer a transição de sair da vida de seletista e ir para o mundo empresarial, de ser empreendedora, Sim. e eu estava rodando ali no Instagram, Uhum. e aí Quando eu de vi repente exatamente, exatamente. E aí o que aconteceu? Eu vi lá, alto impacto empresarial. Aí 3 dias de imersão. Eu falei: "Poxa, acho que eu quero ir sim". Estava uhum. numa pegada mais em busca De empresa de também, exato, né, eu de acho que network, então eu falei: "Nossa, vai ter uhum. bastante espaço para network, eu vou nesse lugar aí". E aí eu falei com o Thiago, meu sócio, falei: "Vamos?". Aí ele falou: "Vamos". Então, chegamos lá no alto impacto empresarial, gostei muito do conteúdo, mas me surpreendeu muito também, porque foi totalmente diferente do que eu imaginava. Sim. Foi algo de muita conexão. O Zé, ele é eu considero ele como meu mentor hoje na minha vida, porque ele me trouxe muitos ensinamentos. Então, saí de lá com muita clareza do que eu realmente queria fazer. Eu estava Que realmente indo para ótimo, o que a caminho sua correto. transição era aquele momento mesmo. Exatamente. Então, Sim. que a hora de começar, de dar o primeiro passo, de não mais procrastinar, era naquele momento. E o viés que ele usa ali, falando muito sobre Deus, a parte espiritual, é algo que pra Essa mim, conexão é fora do comum, né, sim, Tati? pra mim foi algo que realmente me fez entender que eu tinha deixado a minha criança, sabe, interior, de lado. Então, teve uma meditação no momento do alto impacto empresarial, que é um evento que você só pensa que vai Que vo falar sobre sim, empresas, empresas, sobre né, estratégia, estratégias. só sobre estratégia. E aí o viés que ele utiliza, ele fala de estratégia Sim. também fala sobre pessoas. E esse viés que ele vai é muito certo, né. Uhum. Hã, Empresas são feitas de pessoas. Como que eu vou ser uma boa líder, Ótimo. como que eu vou conseguir conduzir uma empresa de forma sábia se eu não estou bem Com você comigo mesmo, mesma. né? Então, eu entendi que eu precisaria começar comigo, me cuidando de mim, e Uhum. aí sim eu Essa poderia fase você transbordar. estava já curada do burnout ou não? Não, ainda estava passando ainda eu estava retornando minhas Sim. atividades, estava retornando, eh, o meu dia a dia, mas não Uhum. estava 100%, estava tomando Curada. remédios e tudo mais, então não Uhum. estava 100% nesse E de período. lá você resolveu fazer o PSC? Então, lá no alto impacto empresarial, eu Uhum. resolvi fazer o PSC, depois da meditação que a gente fez com o Zé. Qual foi essa meditação, você lembra? Foi uma meditação onde que nós nos encontramos com a nossa criança Sim. interior, Uhum. e foi nesse momento que eu tive uma revelação dentro de mim. Eu estava deixando a minha criança interior de lado. Eu estava sendo muito rígida e muito dura comigo mesma. Então eu me cobrava muito, eu buscava ter sempre muitos resultados e de forma que estava me fazendo muito mal. Eu não Mal. estava me respeitando, não estava Hum. respeitando o meu corpo, não estava respeitando, os meus limites. E aí eu vi que eu era uma pessoa muito feliz, e eu não estava dessa forma mais, eu não Uhum. sorria, eu não Uhum. era a Você pessoa resgatou, né, a Tati criança, né, exatamente. leve, Exato, feliz, exato, né. exato. Nesse dia eu saí de lá.
elétrica, feliz, com muitos planos na minha A cabeça. gente sai a mil, né, não tem como, não tem Exato, como entrar e não sair diferente, não né, tem como. seja de qualquer imersão, né, de 3 dias ou mesmo do curso, né. Exato, exato, exato. E aí lá você resolveu fazer, e Foi. aí você convidou o Thiago também para fazer com você? Sim, eu falei pra ele: "Vamos fazer?" Aí ele pensou, eu falei: "Você quer fazer?" Aham. Aí ele falou: "Quero". Aí nesse momento eu falei: "Então tá bom". Aí eu levantei da mesa, da cadeira e fui lá. E eu ia fechar só pra ele. Ia dar de presente Jura? pra ele de aniversário. Só que quando eu cheguei lá, eu falei assim: "A transformação tem que vir dos 2. Sim. Somos parceiros nos negócios, somos parceiros na vida, tem que vir dos 2". E aí eu falei: "Vamos fazer juntos então". E foi aí que eu fechei o PSC. Foi depois Do alto do alto impacto, dessa imersão do que alto não é impacto só alto empresarial. impacto empresarial, é Impactou minha pessoal, a vida, vida, impactou impacta tudo. tudo. É. Que legal. E me fala assim, se você tivesse que falar, quem era a Tati antes do PSC e quem é a Tati agora? O que que você acha que mais mudou na sua vida profissional? Mudou tudo, mudou tudo. A Tatiane hoje não é a mesma Tatiane, com certeza, do passado. Eu era uma pessoa muito rígida, como eu te falei, era uma Uhum. pessoa que me cobrava muito. Hoje eu consigo ver as coisas de forma muito mais leve, consigo entender, eu consigo hoje enxergar de uma forma diferente. Eu não te contei antes, queria te contar aqui no podcast, na verdade, né, em primeira mão, não contei pra ninguém. Eu Ah, tô escrevi um livro de coautoria. jura? Que lindo, Tati. Escrevi um livro de coautoria, se Hã, chama Protagonista do Sucesso. Eu que menciono lindo. os meus mentores, eu coloquei que o Zé é um dos meus mentores, porque realmente eu considero ele como um dos meus mentores, Sim. porque foi realmente uma virada de chave que eu tive ali. Uhum. Então eu coloquei que dentro desse livro, eu até escrevi ali dentro, que é como se eu tivesse tirado uma venda dos meus olhos, Verdade. e eu voltei a enxergar. Eu voltei a enxergar a vida de forma colorida, de forma linda e bela que ela é. Uhum. Antes estava tudo cinza. Então eu posso te dizer com certeza que mudou tudo. Hoje eu sou uma mulher onde eu não, espera aí. Hoje eu sou uma mulher totalmente transformada em vários sentidos. Eu consigo enxergar o ser humano de forma muito mais bela. Como eu posso explicar? É difícil até de explicar. É Nós difícil, viemos para né. servir. Sim. Jesus veio para servir. E E eu acho nós que temos que servir. a gente aprende muito lá, né, que essa é a conexão, né, você sentir o outro, você aprender a Exato. ouvir o Ouvir, outro, exato, né, é exatamente. sentir, o ouvir sem julgamento, né. E a gente não, a gente vem de uma educação, a gente vem de uma cultura que infelizmente tudo a gente julga, né, tudo a Exato, gente julga primeiro. exato, E lá, e uma das coisas que clareou muito a minha mente como pessoa, a dor do outro é a dor do outro, exato. entendeu? Eu não tenho que julgar a dor do outro, porque só quem está passando aquilo sabe o que que é aquela dor, né. Então, eu acho que essa mudança que a gente tem é muito fora do comum, né, e não Né. tem mesmo como sair se não é outra pessoa É de outra dentro do pessoa, você começa a PSC, né. enxergar de uma forma diferente, você quer que todo mundo enxergue dessa forma depois que você sai de lá, você quer contagiar as pessoas dessa forma positiva, e você mostrar que a vida ela é muito mais bonita, ela é muito mais bela, ela pode ser colorida, não é uma vida cinzenta, porque era Sim. assim que eu via, Uhum. sabe. E não tenho vergonha de dizer isso, hoje eu sou uma nova mulher, eu sou uma empresária muito, muito, muito responsável, me dou não somente pelos meus funcionários, sempre buscando ser uma ótima líder, mas também tento trazer soluções e servir os meus clientes da melhor forma possível, porque é só servindo, é só dando Sim, que a gente recebe. sim, isso é E verdade. essa foi uma das maiores lições, assim, pra mim, sabe. Uhum. E acho que foi isso. A gente teve uma dinâmica, né, que chama Roda da Vida. E eu tive a felicidade de fazer dupla com a Tati nessa dinâmica, onde ele determina um tempo
para pessoa entrevistar, fazer lá, né, o questionário da roda da vida, e depois ele pede para trocar e a outra pessoa também fazer, né. Eu faço com você, você faz comigo. E você, como a gente já vinha conversando, né, e eu já estava passando para você, você já sabia de todo o meu momento de vida que eu estava, de mudança pessoal, profissional, enfim. Primeiro eu quero agradecer, porque você se doou 100% para mim. O tempo que era 30 minutos seu, 30 minutos meu, você fez sozinha comigo, porque você me acolheu naquele momento, e você se doou. Foi bem o que você falou aqui, né, que lá a gente aprende a doar, né. Sim. E eu queria agradecer, e eu queria saber de você, né, eh, o que te levou a ter essa atitude tão nobre, né, o porquê que você chegou a ter essa atitude comigo. Olha, não esperava uma pergunta assim. Mas primeiro que você é uma mulher incrível. Obrigada. E eu enxergava isso antes mesmo, assim, conforme a gente foi conversando, eu falei assim: "Gente, essa mulher é tão incrível, como assim? Ela tá nessa situação, vivendo essa Sim. situação", e realmente eu me conectei muito com você, pela amizade que a gente criou, tanto que estamos aqui hoje, Sim. né. Uhum. Então eu falei assim: "Não", eh, quando a gente fez a roda da vida, e você começou a se expressar e falar, eu senti só no meu coração, eu falei assim: "Esse é o momento dela, não é o meu momento, não é, é o Uhum. seu momento". E eu realmente queria estar lá por inteira, por você, pra tentar, contribuir de alguma forma na sua vida, pra fazer com que você enxergasse a pessoa maravilhosa que você é. Então era só esse o meu pensamento, sabe. Aham. E foi de coração, me doei realmente por inteira ali com você, e senti que era isso que eu tinha que fazer. E quando a gente faz aquilo que a gente Sim, sente, quando a sim. gente deixa a nossa intuição falar, Uhum. as melhores coisas acontecem. Então, eu fiquei muito feliz, positivamente falando, porque eu sei que depois você me deu um feedback e falou Sim. que foi muito importante pra você aquele Nossa, momento. foi Então pra mim, maravilhoso, valeu gente. tudo, valeu todos os momentos ali, Porque sabe. não foi só o acolhimento que você teve comigo, e sim também as suas palavras, né. Você soube ouvir as minhas dores e você soube dar os seus conselhos, né, que Sim, foram muito valiosos para mim naquele momento. É o que eu estava precisando, né. Eu fui sim. muito bem acolhida e a gente tá devendo um dia, hein. Ah, sim, A vamos gente precisa marcar. marcar, porque a gente precisa fazer ao contrário. Agora eu Vamos preciso fazer marcar, a roda da vida vamos com marcar, você, vamos marcar. né. Eu quero, e eu acho que foi maravilhoso, gente. Vamos falar um pouquinho agora de autoconhecimento e transformação, né. Sim, O que que o autoconhecimento trouxe de mais importante para sua vida, como mulher, como empresária, como líder? sim. Hoje é muito fácil eu falar sobre você. Eu apontar o dedo e falar assim: "Ai, a Ana é assim, a Ana é assado". Agora olhar pra dentro é uma das coisas mais difíceis do ser humano. E eu acho que esse é o maior erro da gente, não olhar pra dentro, Isso é não se verdade. conhecer de forma coesa, porque dói. Dependendo de como você for se conhecer, Muito, dói. Você falar assim: "Mas eu sou assim? muito. Não, não sou assim". É difícil, é difícil. Mas depois que você enfrenta toda essa barreira, você se conhece, você entende como que você é, você entende como você funciona, você também entende como as pessoas funcionam, Uhum. tudo fica muito mais fácil para lidar, né, você consegue lidar com as pessoas de forma muito mais sábia. Então para mim, o autoconhecimento ele é fundamental para que você tenha sucesso, tanto na sua vida pessoal, dentro dos relacionamentos da sua vida pessoal, como dentro do meio empresarial também. Uhum. Então é essencial o autoconhecimento. E isso colabora muito com a sua performance. Uma vez que você, se conhece e se permite conhecer os outros sem julgamento, Sim, gente. você consegue lidar de forma muito mais sábia nas suas atitudes e nas suas decisões. Então, para mim, o autoconhecimento ele tá muito ligado a que você tenha uma boa performance na sua vida pessoal e na sua vida empresarial também. Sim, as 2 coisas estão juntas, Sim, né, porque não tem como você ser uma excelente pessoa e no trabalho
né, ser Exato. uma carrasca, sei lá, Não enfim, dá pra não ser duas dá, não pessoas, dá, ninguém é duas né, pessoas, por você mais que a gente é aprende, né, a dualidade, né, sim. não tem como, né. E como que é? Você é selfie 1 ou selfie 2? Me conte, me conte. Olha, eu sou bem assim, hoje eu tô mais equilibrada, hoje eu Tá. consigo ser mais equilibrada, mas eu Uhum. sou bem selfie 2. Eu entrei no PSC como selfie 2, totalmente Aham, emoção, né, e fui aprendendo a lidar mais com a com a razão, razão, sim. né, então eu também tô nesse equilíbrio, Sim. né, mas hoje então você ainda tá um pouquinho mais para o selfie 2? Não, eu consigo equilibrar Você bem. conseguiu? Eu consigo parar, respirar e pensar. Sim. Então, assim, eu consigo deixei o selfie 2 ali um pouquinho mais contido, né, mais Aham. contido, então e você era muito selfie 2, Nossa, muito, totalmente, gente, eu era o muito, 2. muito Muito, 2, muito 2. muito 2, Ai, muito. muito bom. Durante o PSC, você viveu momentos intensos de reflexões, né. Sim. Que aprendizado que você teve lá dentro que mais te marcou? A dinâmica, aprendizado ou até mesmo meditação, né, porque a gente fez outras meditações. Sim, eu acho que todos os aprendizados me marcaram muito. Um dos aprendizados que mais me marcou foi a meditação, porque é um encontro muito interno comigo mesma. Sim. Então, todas as vezes que eu fiz meditação, porque eu tive a oportunidade de fazer o PSC, tive a oportunidade de fazer o Mindset Milionário, tive a oportunidade de fazer o Alto Impacto Empresarial. Então, eu tive momentos de meditações diferentes, em momentos diferentes da minha vida. Uhum. E quanto mais você se conhece, melhor você fica, né. Então, foram momentos de meditação que me fizeram me encontrar com fases diferentes, assim, com trabalhar dores diferentes, Entendi. né. Então, pra mim, a meditação é uma das coisas que mais marcaram dentro das dinâmicas e das atividades. As meditações do Zé, que assim, eu nunca tinha feito meditação, a primeira vez foi no Mindset Milionário que eu fiz. E assim, para mim, na minha cabeça, meditação era fecha o olho e vai. E não, e com o Zé é totalmente diferente, né? É uma meditação guiada. E Sim. você conseguia chegar nos lugares que ele mandava? Nossa, muito. Pra você ter noção, na minha primeira meditação, que foi Uhum. a que eu te falei que me clareou tudo na minha vida, pareceu que tinha sido 5 minutos. Assim, foi tão eu vivi tanto aquilo, que foi tudo tão rápido, que na hora que voltei, assim, super feliz e tal, falei: "Gente, mas foi tudo isso de meditação?". Sim. Foi 1 hora e meia de meditação, e Uhum. parecia que tinha sido 10 minutos. Eu não sei explicar, então eu acho que Não, eu entrei ali num pessoalmente. transe É. e me encontrei comigo, encontrei com meus pais, encontrei com os meus antepassados, e foi algo que muito libertador, muito libertador. Muito, Sim. né. Eu também. A minha primeira meditação, eu achei que era 20 minutinhos, ele até tinha anunciado que eram 20 minutinhos de meditação e foram 2 horas e meia. É, bastante, bem 2 tenso. horas e meia e você sai de lá, né, Outra querendo, pessoa. né, é incrível. Como que foi encontrar sua força pessoal e aprender a equilibrar a razão, a emoção e o seu propósito? Esse equilíbrio de razão e emoção é muito difícil. Sabemos que somos seres primitivos, né, Uhum. e as emoções o ser humano ele é muito emocional, ele age muito mais pela emoção do que pela razão. Sim. Equilibrar esses 2 é muito difícil. Mas quando você tem um propósito de vida, você tem um propósito claro do que você realmente quer, o que você realmente busca, é muito mais fácil. É muito Muito, mais né. fácil, porque você vai tomar suas decisões de forma muito mais coerente. Uhum. Então, quando você tem um propósito e você tá indo de encontro com esse propósito, você consegue equilibrar muito mais os 2, a razão e a emoção. Então É, eu sigo uma psicanalista, e ela deu um ensinamento essa semana que eu achei, assim, divino, né. Como você disse, né, a emoção sempre aflora mais, né, a gente acaba explodindo, a gente acaba falando coisas que depois a gente fala: "Não, espera aí". E aí ela deu uma dica pra gente ter um grupo no WhatsApp com a gente mesma. Então coloca só você no grupo, legal. tá. Então quando você tá nervosa, aconteceu alguma coisa, manda um áudio. Show. Fala tudo o que tá passando na tua cabeça nesse áudio.
umas horas, você volta lá e escuta aquele áudio e vê se realmente é aquilo mesmo ou se só foi a sua emoção. Exa E aí você ouvindo o seu próprio áudio, você consegue reorganizar as informações e aí sim você tomar alguma atitude, entendeu? Tomar alguma ação, né? Porque senão a gente sempre vai cair pela emoção e a gente fala: "Meu Deus, por que que eu falei aquilo? Magoei alguém?" Ou, né, por que que a gente acaba indo, né? É sim, ser humano, não tem como, exato. E o né? barulho impede de você se escutar, né. Quando você fica ansiosa, você fica nervosa, deixa a emoção falar muito, você esquece de se escutar. Isso é Eu, verdade. depois de toda essa transformação, eu tenho um ritual que eu faço no meu dia a dia. Então eu acordo todos os dias, eu tomo meu café, porque eu preciso tomar um café de manhã cedo, Uhum. coloco a minha Bíblia, eu leio a minha Bíblia, eu oro, Que eu falo lindo. com Deus. O Uhum. primeiro momento do meu dia é com Deus, Antes de celular, antes de antes qualquer de qualquer coisa. Que coisa, bênção. antes de qualquer coisa. Uhum. Eh E eu e o Thiago, a gente tem uma regra que não pode usar celular na cama, então a gente já tem isso dentro da nossa rotina, justamente para equilibrar também. Tá. Não se fala de Uhum. trabalho também, então É, porque porque também senão tem muito disso, né, você tá 24 horas, sim, né, é no exatamente. trabalho, é em casa, é no almoço, é Exato, deitados, né, no momento que vocês podiam estar a 2, pega o celular e fica lá. exato. Então é ótimo essas Então regras. antes do celular, antes de mais nada, faz um café, toma o café, lê a Bíblia, a gente ora juntos, a gente tem o nosso momento juntos ali com Deus, e aí depois a gente faz uma meditação. Não medito igual o Zé, 10, 15 Não. minutos, mas Aham. é uma forma de você tentar calar um pouco o barulho, porque a rotina da gente é muito corrida, Muito. então você já começa às vezes, ó, tem uma reunião aqui, uma outra reunião ali, tem um evento, tem que falar com o cliente, tem que resolver alguma coisa que aconteceu ali no dia a dia, que talvez tenha dado algum problema, tem que estar bem para falar com o funcionário, para ser uma boa líder, sabe? Sim, Não transparecer preocupação. Tem dia a tem dia. muita coisa no dia a dia que para conciliar Sim. é difícil. Então quando você começa a ter esse momento primeiro com você, aí sim, eu começo meu dia. Aí tem dias que eu já vou pra academia, quando eu não vou treinar à noite, que eu tenho algum treino marcado, então eu já vou pra academia, treino. Eu coloquei esse hábito pra mim justamente por conta do burnout, Sim. onde que eu só via trabalho, trabalho, trabalho e não olhava pra mim. Então eu já passei por uma situação na minha vida onde que eu vejo o quanto é importante eu cuidar de mim. Então eu sempre coloco o meu momento primeiro, acordar, fazer minha oração, fazer minha meditação, cuidar do meu corpo, porque aí sim eu vou estar com a mente boa, vou estar com o corpo saudável para conseguir fazer o que eu tenho que fazer para continuar construindo o meu propósito. Sim, ótimo. Vamos falar um pouquinho agora de carreira, liderança e impacto, né? Como que o PSC, esse processo de autoconhecimento, influenciou na sua forma de conduzir as suas empresas e a liderança? Sim. Eu busquei o PSC justamente para poder ser uma boa líder. Hoje o mercado corporativo, ele é um mundo muito competitivo. Eu era seletista, eu vi como que era. E um dos meus propósitos de vida é que a minha empresa trabalhe de uma forma muito humanizada. Eu Sim. busco muito ser uma pessoa e trabalhar com pessoas. Existem as metas, a gente tem que cumprir, os prazos, mas Uhum. tá tudo bem. Só que a gente também tem um lado humano. Sim, Então, respeitar o lógico. ser humano, todos os seres humanos. E não fazer não o contrário, sabe. Então Aham. não esquecer disso. Então, esse foi um dos maiores propósitos para mim fazer o PSC, ser uma melhor líder, ser uma melhor empresária, para que eu possa realmente conduzir os meus trabalhos com os meus clientes de forma efetivamente, de forma excelente, sem ali dentro do meu escritório, ter comportamentos não humanizados. Então, saber equilibrar os 2.
Acho que eu consegui fazer você É, entender. é o que a gente fala para todo mundo, né? Ah, mas eu vou fazer o PSC, é uma formação de coaching, mas eu não tenho pretensão de ser coaching. Lá a gente, né, tem muito network, a gente conhece muita gente, e não necessariamente quem está lá fazendo o PSC é porque quer seguir a carreira de Sim, coaching, mas é o que você falou, né? Você quer se aperfeiçoar como uma líder, como uma boa, né? Você se autoconhecer, sim. e eu acho que lá a gente também tem várias ferramentas que dá para você aplicar no seu Sim, trabalho, no seu dia a dia, muitas. né, muitas, né, e isso agrega muito. Então, mesmo você que não tem, né, essa vontade de ser um coaching, vá fazer o PSC, vai mudar a sua vida tanto como pessoa, como profissional, né, Tati? A gente é a Sim. prova viva disso, Com né. certeza. Independente se você tem interesse ou não de fazer o PSC para a parte profissional, faça para se conhecer. É transformador, transformador. Eu falo isso mesmo, porque eu vivi isso e ainda estou vivendo, porque eu tô colocando em prática, né, tô colocando em prática, eu tenho lá os Sim. meus livros, eu dou uma olhada, eu vejo ainda, Uhum, verifico que dá para poder às vezes eu mesma faço as perguntas ali comigo mesma, para uhum. entender se eu tô numa linha correta, se eu tô indo na direção correta, então eu sigo essa linha hoje, Não, né. e dá assim para usar até mesmo com seus próprios clientes, né, numa conversa, num bate-papo, por que não usar um Shazam? Né, Exato, para querer exato. trazer, entender mais Shazam, sobre o cliente, exatamente, né. exatamente. O Shazam a gente eu não lembro quem foi que a gente entrevistou que falou que tem o hábito de usar até no Uber. Ah, vamos Caraca, puxar que o assunto e legal. começa a usar com o próprio Uber, né. Legal. E o por que não você transformar uma vida pensa no seu caminho, no seu Sim, trabalho, né, você acaba usando as exato. técnicas que são transformadoras, né. Tati, você fala bastante que você era seletiva, Seletista. seletista. Explica para quem não sabe, como eu, o que é ser seletista? Seletista é quando você trabalha no regime CLT, então você é Ah, eu já fui registrada. tanto seletista sem saber, gente. Pois é, e não, é quando você é Ah, registrada, sim, você aham. trabalha, no período no modelo CLT. Então CLT. Eu pensei isso. que era concursada, sabe, seletista, foi selecionada por algo. Não, Ah, mas que bom. Não, esclarecer, nossa, ótimo. claro. Você é uma referência em planejamento tributário, né, fala muito sobre propósito e alta performance. Como você consegue unir esses 2 mundos? Planejamento tributário, você tem que performar muito bem para conseguir trazer um bom resultado para o seu cliente. O planejamento tributário, hoje, ele é uma ferramenta poderosíssima para os empresários. Uma vez que você revê toda a parte tributária, toda a carga tributária da sua empresa, você verifica os custos de oportunidade, você tem muitos ganhos. Sim. Por exemplo, a Renner acabou de recuperar mais de 2 bilhões de reais Nossa, em Tati. recuperação de crédito tributário. Tem empresas que têm créditos para recuperar e elas nem vão atrás, não sabem. E às vezes, dentro de um planejamento, às vezes não. Eu afirmo, dentro de um planejamento tributário, você consegue ter essa visão. Se você consegue recuperar nos últimos 5 anos os créditos tributários. Muitas vezes também e assim, vou te falar com muita propriedade, porque eu já peguei clientes que estavam no regime tributário errado e eles tiveram uma economia, assim, absurda, absurda em Nossa. imposto, pagando mensalmente. Então, assim, a margem dele aumentou muito mais sem nenhuma venda. E tem que performar. Se eu não performar, o meu cliente não performa. Então, eu tenho que realmente trazer ali para o meu cliente soluções. Tudo dentro da legalidade é o que a gente faz, a gente traz soluções dentro da legalidade para o nosso cliente, que vai fazer com que o bolso dele entre mais dinheiro. Sem ele investir em marketing, sem Sem investir investir em e marketing, sem crescer investir a em venda, sem margem nada. dele. Sem nada, Isso é exatamente. excelente, eu acho que é o que todo empresário busca, né. E às vezes Exatamente. ele tá jogando dinheiro no ralo, né, jogando dinheiro fora, Exato. sem saber, né. Exatamente, exato. Ótimo. Então, E me fala, que mensagem que você deixaria para as mulheres que estão passando por momentos de incertezas, né, de
de não saber, tá perdida, né, tá passando por um burnout. Que mensagem que você dá para essas mulheres? Olha, nós mulheres, eu acredito muito na força feminina. Sim. Nós temos uma força gigantesca. Somos eu não sou mãe ainda, mas muitas mulheres são mães, são Uhum. empresárias, são, esposas, são namoradas, e nós temos uma rotina muito corrida e que cobra muito da Sim. gente. A gente tem uma cobrança enorme, É né. cobrança para poder e é uma cobrança que a gente também coloca muito na gente, porque eu não vou falar Nós que não, mas que mesma. também a sociedade coloca. Uhum. Então, o que eu deixaria de mensagem para as mulheres é: pare um minuto, não, 1 hora do seu dia, 1 minuto é muito pouco, mas pare 1 hora do seu dia e fale com você mesmo, pense, reflita no que você está fazendo, se realmente faz sentido aquilo que você está vivendo hoje. E peça ajuda para outras mulheres, se forem preciso, Sim, porque nós busque. mulheres temos que nos unir, temos que nos ajudar. Com Sabemos hoje em certeza. dia que existe muito preconceito ainda, Demais, muito gente. preconceito, Demais. eh, dentro do meio empresarial, dentro de casa, em todos os lugares. Nós vivemos num país aonde que existe muito, muito, muito preconceito Demais. com a mulher negra também, porque eu sou mulher negra Lógico. e eu sei Você disso, eu já vivi isso, tanto no uhum, meio corporativo como na universidade onde estudei. uhum. Então, coragem, não desacredite de vocês, acreditem em vocês, porque tudo é possível, vocês conseguem. Nós temos uma força muito grande, então não dá para desperdiçar isso, Não. não dá para desperdiçar isso. E uma coisa que eu falo, né, é difícil a gente fazer o autoconhecimento, né, mas a partir do momento que a gente faz igual a Tati falou, né, para, se dá o seu tempo, olha um pouquinho para dentro, né, e eu aprendi uma coisa que se você não põe para fora, né, Tati, e o meu PSC foi maravilhoso, porque eu consegui pôr tudo para fora, né, e lá eu aprendi que um trauma, ele só é curado quando você põe ele para fora, Exato. né. Então, mulheres, não segurem, procurem ajuda se precisar, procurem amigos, familiares ou até mesmo, né, terapias. Coaching, por que não? Coach, Né? com É certeza. excelente, né? O que que o coaching faz, né? Ele vai te tirar do seu estado atual e te levar para o estado desejável, né? Exato. Então a gente tem ferramentas que a gente consegue identificar. Às vezes a pessoa ela tá empacada, no trabalho e vai ver que o problema que ela tá empacada no trabalho é algum problema pessoal que ela tá vivendo e aí ela não consegue, né? É alguma crença limitante, é alguma Exato. coisa. Então, é muito importante esse autoconhecimento e buscar sim ajuda, por que não? Sim, com certeza. Né? Eu acho que tem que buscar ajuda, mas fazer essa reflexão com a gente mesma, sabe, parar e olhar para dentro é a solução sempre. É sempre a É. solução. A Uhum. solução sem a gente tem um problema, a solução sempre está dentro de nós, porque Deus fala com a gente aqui dentro. Então, quando nós buscamos aqui dentro, nós achamos a A solução. resposta, As a respostas vêm. solução, o caminho, né? Tudo vem de dentro. Eh, Tati, eu quero deixar aqui um espaço para que você possa divulgar a sua empresa, né? A gente falou tanto, né, da tributação, do seu trabalho, tudo. E quem quiser te contratar, quem quiser te procurar, passa para todo mundo, por favor. Claro. Se você quer saber se a sua empresa está pagando mais impostos do que deveria, entre em contato com a LT Tax. Nós estamos agora com um projeto de fazer um diagnóstico gratuito para as empresas que não sabem se estão no regime tributário correto, se está pagando mais imposto do que deveria, e também estamos com um projeto muito bacana agora referente à reforma tributária. Estamos fazendo um acompanhamento Poxa, com a que empresa legal. durante toda essa transição. Então, a Uhum. empresa não vai sofrer ali com questão de não ter estratégia tributária para enfrentar esse novo cenário econômico do país. Então,
entre aqui, tem aqui o link, Isso, a deixa gente eu vai deixar tanto depois você me passa seu QR Code, a gente vai sim, colocar o QR Code aqui, e também na descrição a gente vai colocar todos os contatos com a Tati, e me explica um pouco, então eu sou uma empresa, eu posso te contratar e você pode já me dar um diagnóstico, é sim, isso? exatamente. Você Que me chama, legal! eu faço um diagnóstico gratuito para você, eu faço ali um raio-x para entender o seu Uhum. cenário, já trago para você uma posição, e aí a gente começa a fazer um trabalho já para ajustar tudo isso. Poxa, que legal, muito bom mesmo. Eu quero deixar aqui, para todo mundo, né, se essa história te tocou, né, de autoconhecimento, transformação, mulheres, clica Aqui aqui, né, no sininho, se inscreve no nosso canal, encaminha um vídeo para quem você acha que está passando, né, que já passou por um burnout, que está precisando de ajuda. Se você acha que você já está pronto para estar participando do PSC, porque é o que eu falo, né, ele tem que vir de dentro, né, a pessoa ela tem que sentir que ela está pronta, para estar fazendo essa transformação, porque só quem viveu 7 dias sabe, a gente brinca, a gente fala que é sobrenatural, né, é Tati? sobrenatural. E você sai, tão transformado que as pessoas você parece que você é um estranho às vezes. Parece que Uhum. você é estranho. Mas é a transformação que você vive lá dentro é algo surreal. E todo mundo deveria ter um momento assim para se reencontrar, ou até mesmo para seguir como profissão, mas eu foi para realmente me Sim. reencontrar. E eu me reencontrei e hoje estou aqui muito feliz com o convite da Ah, Ana. Agradeço, Ana, mais obrigada, uma vez pelo seu imagina. convite Obrigada, e me sinto muito honrada mesmo de estar aqui com você. Desejo muito sucesso. Pessoal, obrigada. sigam Tua Voz é o Teu Poder. Muito Sigam, curta, obrigada. compartilha, porque os conteúdos que estão saindo aqui são conteúdos de muito valor, muito mesmo. Parabéns. Obrigada, Tati. E agora para deixar a história um pouquinho mais completa, né, no próximo episódio a gente vai entrevistar o Tiago, né, que é o namorado da Tati, é o sócio, é tudo, né, Tati? É, sim, ele é E tudo, e tudo agora a para mim. gente é tudo, né, oh meu Sim, Deus, é um amor de casal. E eu vou entrevistar o Tiago e daqui a pouco a Tati volta, porque eu também quero fazer pergunta para os 2, tá tá bom? certo. Muito obrigada, gente. A gente também vai disponibilizar aqui o nosso QR Code para quem quer comprar o curso PSC com desconto especial. É só entrar no link, fazer a compra, que alguém do IBC vai entrar em contato com a grade dos dias que o Zé vai estar fazendo o curso. Ele faz curso para o Brasil inteiro, ele vai estar fazendo curso até em Portugal no final desse ano. Então, fecha o curso, alguém entra em contato e aí você já programa o dia para você fazer o seu PSC e se transformar como a gente se transformou, né. Sim, Muito obrigada, pessoal. obrigada. Obrigada, Tati. Obrigada.